No Justo Eu de hoje, estamos aqui com a Major Cláudia Moraes. A Major é mestre em Ciências Sociais, especialista em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Cláudia. É um prazer ter você aqui com a gente. Cláudia, seja bem-vinda ao Justo Eu. Esse tema tão importante, né, do assédio sexual, né, e moral. É muito importante a gente poder discutir isso aqui para que as pessoas fiquem cada vez mais cientes dos seus direitos e dos deveres também que os homens e as mulheres têm uns com os outros, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é qual é a diferença entre a cantada e o assédio? Bom, primeiramente, queria agradecer as duas, agradecer ao Justo Eu sou fã do canal, acompanho, então é uma honra para mim estar contribuindo de alguma forma. E eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente fala sobre assédio e a própria ideia polissêmica do termo assédio, né? De onde vem e quais são as possibilidades. Mas quando a gente fala do assédio, imediatamente a gente tem uma conotação no sentido sexual, né? O que vem em primeiro plano para a gente é a ideia de uma conotação sexual. E aí, entrando nesse ponto, não é? Qual é a diferença da paquera, não é, para o assédio? A diferença é a violência e a existência de um consentimento. Eu acho que hoje as coisas estão muito polarizadas e não se consegue distinguir bem as coisas. Mas a ideia é, se não há consentimento, é assédio. Esse é o ponto. E esse assédio, ele se dá em diversas dimensões da vida das pessoas, e tendo como principal vítima as mulheres. Não é? Apesar de ser condutas que podem atingir como vítimas tanto homens quanto mulheres, nós sabemos que culturalmente esse tipo de situação se dá muito mais em relação às mulheres. Elas reportam muito mais isso, apesar de nós sabermos que o número de reportes para as autoridades é baixíssimo. Depois a gente vai falar disso mais adiante, vai mostrar alguns dados, mas eu acho que a primeira questão é discutir e saber diferenciar uma coisa da outra. Quais foram as mudanças legislativas importantes? A gente sabe que em setembro, agora de 2018, o assédio sexual, no caso, né, foi eleito a categoria de crime. Exato. Esse é um ponto que a questão do assédio de rua, ele começa a ser pautado de uma forma muito mais enfática a partir das redes sociais, a partir de 2015, principalmente na época do Carnaval, nas manifestações, naquela primavera feminista, quando se começa a questionar essa questão, essa naturalização desse assédio de rua, não é? E aí a questão é o seguinte: aqui durante muito tempo o tratamento que se dava a esse tipo de importunação, esse tipo de assédio na rua, ele era feito através da lei das contravenções penais. A minha abordagem aqui não é uma abordagem especificamente do direito, mas uma abordagem sociológica. Acho que aqui eu tenho duas especialistas profissionais operadoras do direito, mas assim, trazendo um pouco dessa linguagem do direito e trazendo um pouco da questão sociológica. E se nós pararmos para pensar, alguns países estiveram durante esse período, antes até de 2015, no processo de criminalizar essas práticas de assédio de rua. Não é que o tratamento que era dado à questão do assédio sexual ou da importunação ofensiva ao pudor, que era como era a maior parte dessas importunações de rua, eram tratadas criminalmente, era dentro da lei das contravenções penais. Então, assim, não tinha nem aquele espectro do crime em si. Não é? Basicamente nada. Exato, chegou na delegacia e sai junto com a vítima de mãos dadas. Crime não é isso? Aquela coisa de menor importância e que você pague uma multa. Isso quando... Então, assim, a sensação de impunidade era muito grande. Eu não sou uma pessoa adepta do punitivismo, mas eu acho que dar nome, né, às questões é muito importante. Quando você tem alguma coisa que não tem nome, a própria pessoa fala, mas o que aconteceu comigo? Isso é natural. A gente não pode achar que andar pela rua e receber comentários obscenos, ou a princípio, em relação ao seu corpo, é um elogio. Isso não é elogio, fio-fio não é elogio. Eu não conheço ninguém que conheceu a namorada ou a mulher da sua vida fazendo fio-fio na rua, não é? E ouvir uma cantada no ambiente de trabalho, isso é natural, não é? Ser tocada indevidamente dentro de um transporte público, isso é natural da vida cotidiana das grandes metrópoles? Claro que não. Isso não pode ser naturalizado, isso tem que ter nome. E aí a gente traz para essa categoria o assédio. Não é? Porque até então, e aí está, só que o assédio, ele tem
Dentro da nossa legislação, ele tem o assédio sexual, que está definido numa lei de 2001, não é? Que é mais restrita ao ambiente do trabalho, que está lá, não é? E aí depois eu posso até trazer aqui, depois a gente tem uma apresentação que dá para colocar. Tem a questão da mudança que nós temos da legislação através do crime de estupro, não é? E temos agora, mais recentemente, essa tipificação de setembro, que é a criação, né, ou a definição do crime de importunação sexual. E assim, o que chama a atenção em todo esse processo, desde 2001 até agora, é a questão de você tirar um pouco do mote a categoria pudor. Por quê? Porque muitas das vezes o pudor não estava na mulher, esse pudor era um pudor da sociedade. Então, a própria ideia de uma dignidade, uma liberdade sexual é algo novo para o nosso ordenamento jurídico. Tanto que antes eram crimes contra os costumes. E, na verdade, não é. São crimes contra a esfera física, a liberdade moral e física da mulher ou do homem. Porque há uma linha muito tênue, né? Entre a paquera, o que pode ser paquera. Porque a primeira investida do homem, ele não sabe se ele vai ter ou não o consentimento. Assim, mas não, a questão é que não pode ser uma investida bruta. Gratuita. Né? Não, assim, não teve nenhuma troca de olhar e a pessoa está recebendo. Se você é bonita, não é crime. Agora, se você falar, nossa, você é gostosa, aí já começa a invadir o íntimo da pessoa. Você não sabe como a outra pessoa vai receber isso. Então, se você não sabe como ela vai receber, então não faça. Exatamente. Né? Eu acho que acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas isso pode ser até em relação a nós mulheres também. Por que nós também mulheres também podem assediar? Nós podemos assediar homens também. A gente não quer. Mas exatamente. Mas assim, isso como pela própria legislação... Porque, na verdade, a gente não precisa. Exato. Mas por conta do machismo, é uma forma de exercício do poder. Exato. O poder do homem sobre a mulher, e a mulher sofre isso desde criança, ele é exercido de diversas formas. E essa é mais uma forma do homem exercer o poder sobre a mulher, deixar a mulher pequenininha e ele tem forte. A iniciativa da interação amorosa, afetiva. Então, assim, porque quando a gente está falando disso, lógico, você tem um interesse que seja sexual ou de intimidade, mas até socialmente as mulheres elas acabam não tendo essa iniciativa por isso, por essa ideia de que é o homem que vai dar esse primeiro passo. Por quê? Porque aquela ideia de que nós temos que esperar. Isso é uma educação errada, porque eu acho que quando a gente fala, e aí quando a gente fala de assédio, a gente está falando de mudança cultural. E mudança e cultura só se muda com a educação. A gente tem hoje uma lei, a gente vai ser agora, apesar de esse programa não ser um programa datado, mas essas interações, essa legislação vai ser a primeira agora no primeiro carnaval de 2019. Então, nós vamos ver os efeitos disso nesse dia a dia, porque nessas grandes festas, principalmente no carnaval, o volume de assédio desse tipo, beijo roubado, que aí a ideia é o seguinte, olha só, é o beijo roubado ou o beijo consentido? E aí no primeiro momento é o seguinte, você está naquela interação rápida, é o seguinte, não é não. É o óbvio. Se a pessoa chegou e disse, se o menino, a menina se aproximou tentando uma interação desse sentido, e a resposta foi não, vira as costas e parte para outra. Mas você sabe que eu falo isso dentro de casa, porque a educação, na verdade, tem que começar em casa. Isso é cultural. E às vezes eu escuto, né, um dos meus filhos falarem, para, e o outro continuou, eu falo, olha, para. E outro dia eu falei, para, não é não, ela não quer brincar. E aí, igual no carnaval, não é não. E aí eu falei sobre assédio. Então, assim, é importante que as pessoas também participem na família, o que acontece na rua. Porque parece que a gente vive uma coisa dentro de casa e na rua outra coisa. Então, a gente tem que educar nossas crianças. Não é não. Porque eles estão antenados. A gente acha que eles não estão percebendo, eles percebem tudo. Então, eles já sabem que não é não e que o assédio tem que ser banido da sociedade. Exato. E aí tem essa questão também de que, da questão cultural, de que a mulher não pode dizer sim. Então, essa ideia desse jogo sexual de que a mulher não pode, você diz não, mas não quer dizer sim, isso também, a gente tem que reforçar para a sociedade que não, é porque anteriormente foi ensinado para a gente pela cultura de que não significava talvez. E aí você poderia continuar insistindo, e daí a questão do jogo. Só que esse jogo acabou, esse jogo pode acabar em violência. Esse é o ponto, eu acho que é isso que a gente precisa. E não tem, quando se fala muito sobre isso, as pessoas, na linguagem popular, é mimimi. Não é mimimi.
Isso é muito sério, porque isso pode partir para uma violência e, de repente, numa situação como essa, uma pessoa pode sair na rua para uma balada, para um bloco de carnaval e, de repente, ter a sua festa interrompida na delegacia e depois num tribunal. Eu acho que ninguém quer esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é um caminho natural. As mulheres querem compartilhar o espaço público e, assim, segundo a CEPAL, uma das formas de violência mais banalizada na América Latina é a questão do assédio de rua às mulheres. Então, ações como, por exemplo, a criação de vagões femininos, iniciativas como essa, é justamente para sinalizar que isso existe. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar o que é o vagão feminino, se você tem mais da metade da população mulher, e você só tem 3 vagões femininos, ou dependendo do número que as empresas, né, de transporte de massa colocam, no final e aí tem uma discussão até mais profunda sobre isso. Então a mulher que está no vagão misto, ela está lá disponível? Não, é porque não tem espaço para todo mundo. Às vezes ela está acompanhada de um homem, né, de um filho, de um irmão. Que não pode estar no e ela não pode estar no outro vagão. E assim, o mundo ideal não precisaríamos de ações como essa. Não precisaríamos perguntar por que ela está no vagão masculino. Ela está no vagão porque ela não quer. Não, mas só falta agora a pessoa achar que se a mulher está no vagão feminino, ela está querendo alguma coisa com o homem dali daquele vagão. Pode ser. Então, assim, eu acho que essa questão da discussão cultural, eu acho que a importância de positivar, de colocar na lei, ela é fundamental para dar nome, para dar visibilidade. Nós estamos falando sobre isso, a sociedade está discutindo isso, mas se não mudar a cultura, até porque tem pessoas que passam por isso e não reportam, é verdade, não informam. Não é? Uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela mostra aqui que... Isso é uma pesquisa representativa do Brasil, tá? Com relação ao assédio, 32% de mulheres ouviram comentários desrespeitosos na rua. Hoje eu ouvi um comentário. Então, é engraçado, assim, todo dia, né? E às vezes é o tom do comentário, né? Nem o que foi dito, mas é o tom daquilo que foi dito, exato, que é constrangedor. Exato. E você já passou por isso? No próximo bloco a gente vai falar especificamente sobre assédio de rua. Fique ligado.